Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Então, a gente está aqui na nossa última live, o último evento, né, na realidade, do 22º Festival da Limpeza de Araras, né? Nós fizemos esse festival aí na marra, de forma virtual, né? E fizemos palestras solidárias e fizemos algumas lives por aqui pelo Instagram, né? E hoje a gente vai estar. Boa noite, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? E a gente vai hoje conversar com a Melissa Bivar, a Mel Bivar. Daqui a pouquinho ela está entrando, né? A gente vai dar permissão aqui. Deixa eu até já ver se eu consigo trabalhar aqui para a gente poder começar. Ei, Olá, boa noite, Luciana, tudo tudo bom? bem? 7 horas em ponto. Só a gente mesmo, né? Domingão. Maravilha, um domingo aqui para a gente estar reunida, gostosinho, em torno de temas que a gente ama, né? Exatamente, muito bom. E é bom a gente espalhar esse tema, né? Que nem semente, né? Que nem É a gente isso, está plantando, né? Semente. é isso, é É. isso aí. As bombas de semente de hoje, né? Ah, pois é. Depois você tem que falar sobre esse evento também, né? Antes disso, deixa Foi eu só lindo. dar uma apresentadinha aqui para quem vai começar a entrar, né? Eu pedi a Irene também para chamar o povo. Irene está aí. Boa noite, Irene. Né? E só lembrando, então, que essa é a última live do 22º Festival da Limpeza. A gente acabou fazendo 6 palestras solidárias e umas 2 ou 3 lives, se eu não me engano, Uhum. né? Trazendo temas maravilhosos. E você está terminando, né? Finalizando, dia 31 de outubro, finalizando o nosso 22º Festival. Te agradeço muito, né? Imagina. Mel agora está morando lá no Vale das Videiras, né? Há quanto tempo você está lá, Isso, Mel? isso. Estou completando um ano depois de amanhã. Completo um ano aqui. Nossa, que delícia! Vai completar, então, comemorando com uma live. Maravilhoso, melhor não podia ser. Então, para quem não conhece a Mel, ela é empreendedora, né, social, é consultora de projetos, negócios regenerativos, a gente vai conversar sobre isso também. É cofundadora da Social Contemporânea, Redesign de Negócios e do Terra, né? Terra, que acabou, Isso. é uma sigla, né? Mas tem um É, significado muito maior, né? Qual é o sim, significado de sim. terra? Terra é transição de empreendedores em rede rumo à abundância. Era Olha que legal! uma iniciativa de empreendedores que já estão empreendendo com uma nova perspectiva de o que é empreender, né, do negócio, da razão de existir desse negócio, né, num lugar de cuidado, né, cuidado com o que é o negócio, com o que esse negócio serve, para o que esse negócio serve, né, por que esse negócio existe e como ele se relaciona com o meio onde ele se encontra, né, do território em que ele atua. Então, essa iniciativa foi um laboratório, uma experimentação de empreendedores em rede, trabalhando e colaborando entre si, né? Para, enfim, para a nutrição, né, e o desenvolvimento dos seus próprios negócios, mas também, ao mesmo tempo, entendendo uma lógica, né, de funcionamento juntos, em rede, dentro de um espaço compartilhado, que era a Casa Terra, que a gente tinha em Laranjeiras e Cosme Velho, lá no Rio de Janeiro. Eu fui lá umas 2 vezes com a Olha Mana que Malta. maravilha! Foi muito Mana legal. era empreendedora do Terra também. Eu assisti uma palestra com você lá, eu te conheci assim, mas é que quando tem público, né, a gente acaba É só muita vendo o gente. olhinho, né, muita gente. Então, você também trabalhou em multinacionais, né, tem uma experiência grande, formação em comunicação Sim. social, minha conterrânea como eu.
Você se formou na faixa, né? Eu me formei na Também. Cidade da Cidade. Não, eu tinha Ah, muitos amigos na faixa, na ah, mesma sim. época, então eu estava sempre lá. Ah, tá vendo? Ali no ponto do Léo, né? Com certeza, né? Então, mas me fala dessa tua experiência assim de trabalho que te levou até esse aqui agora, né? Sim, sim. Eu passei 16 anos dentro desse universo corporativo, foi um período muito intenso, muito maravilhoso, sabe? Assim, aprendi demais dentro de organizações, né, assim, dessa natureza, né? Organizações muito grandes. Na verdade, eu me formei como profissional dentro desse universo, né? Trabalhei como comunicóloga no início da minha carreira e logo no início eu adotei, meio que aconteceu na empresa em que eu trabalhava, né? Estava nascendo uma área de responsabilidade social, e isso acontece, é muito comum acontecer nas empresas, que a área de comunicação é o primeiro lugar para onde, de alguma forma, esse fluxo vai, né? E eu me apaixonei pela área e acabei me especializando cada vez mais nessa área. E aí foi vindo o movimento da sustentabilidade, que nessa época, né, ainda estava nascendo, isso lá em 2000, né? Movimento de sustentabilidade dentro das corporações, e eu fui migrando para essa área e passei 16 anos trabalhando, né, com projetos, né, de impacto social, com iniciativas junto a comunidades impactadas, né, dos grandes negócios, não? Mas essa área que eu trabalhava, né, era o setor de energia, petróleo e gás, então eram áreas de muito impacto, né, de infraestrutura. Então, o trabalho que eu exercia lá dentro, né, era um trabalho que na minha visão, era assim, é absolutamente essencial, né? Você ter uma área de sustentabilidade que esteja olhando, né, para todo o sistema operacional da empresa, para como que essa relação, né, socioambiental se dá. E aí o que aconteceu foi que, enfim, em algum momento, né, em 2010, eu comecei a questionar muito, né, da existência do negócio como ele é, né, esses negócios, né, com essa estrutura, causando tantos impactos, né, sociais, ambientais, tantos impactos e criando tantas formas e métodos e ferramentas para mitigar ou para compensar esses impactos. E essa lógica simplesmente começou a não fazer mais sentido para mim. E eu falei, caramba, eu tô aqui literalmente enxugando gelo, né? Ou eu costumo dizer que eu me senti um band-aid numa fratura exposta, né? Falei, gente, não faz sentido isso, né? Então, por que que a gente, não, como ser humano, não começa a repensar a forma de criar o negócio em si, né? Por que que esse negócio já não nasce com um propósito claro, né? E uma forma e uma inteligência de cuidado sistêmico né, do processo diferenciada do que a gente está criando hoje, né? Então, nós somos tão inteligentes, nós somos tão criativos, né? Por que que a gente segue criando negócios como a gente ainda está sustentando, né? Então, foi motivada por esse pensamento e por esse incômodo, né? Dessa responsabilidade, da minha responsabilidade direta, né? De estar ali dentro naquela empresa, que eu entendi que eu precisava fazer um movimento de transformação. E aí foi curioso, porque no início eu estava imaginando que eu faria uma transição de carreira. Né? Eu imaginava que eu ia fazer uma transição de carreira, eu precisava sair do corporativo, eu precisava ir para um outro setor, para uma outra forma de trabalho. E fiquei investigando isso durante um tempo. E aí, em 2011, eu cheguei à conclusão de que eu não ia achar isso com o tempo pouquinho que eu tinha, né, de fora do trabalho, e que eu ia precisar fazer uma escolha, que eu ia precisar sair para descobrir. E aí foi um movimento que aconteceu em 2011, sendo eu celebrei 10 anos da minha transição, que começou como Interessante. transição profissional e agora eu entendi que é uma transição de vida. É interessante e necessário, né? Porque enquanto você está fazendo essa transição praticamente, digamos que consolidada, né? A gente nunca Sim, termina, né? É um trabalho de vida. nunca. É, Mas, assim, tem muita gente que está interessado agora, começando agora, a é, repensar, né? Então, é muito interessante você trazer a tua trajetória, né? Porque as coisas, eu imagino, né? Não se transformam da noite para o dia. A própria natureza, ela mostra isso para gente, nos ciclos exato. dela.
né? Quando a gente não Exato, exato. vê a flor em botão e daqui a pouco a gente vê a flor já in natura, né? A gente não imagina o movimento de ordem e caos que ela teve que fazer para estar ali naquele momento, né? Perfeito, E a perfeito, gente tem perfeito, isso, né? exatamente. A gente tem isso também. E é um grande desafio, né, Luciana, porque nós fomos ensinados, eu acho que nós brasileiros temos muito isso, a ter medo da vida, né? A gente tem medo, então assim, tanto é que quando eu fiz o movimento de saída, assim, boa parte das pessoas nas minhas relações, né, me consideravam bem maluca, sabe? Porque é isso, tô largando uma posição né, executiva numa empresa, né, com um salário muito bom, né, e a gente e lidar com isso também, eu passei bastante tempo, né, questionando mesmo, tendo dúvidas. Por que isso? Porque a gente é ensinado a ter medo, né? A gente é ensinado a ter medo da vida, a gente é ensinado a se sentir inseguro a respeito de quem a gente é, de que a gente não vai ser capaz, de que não é possível outra vida senão um empregado, daquele jeito que a gente conhece e tal. Enfim, é bem desafiador, sabe? Quando eu penso sobre isso, porque isso está em nós, em todos nós, né? Esse medo, esse receio, e muitas vezes real mesmo, palpável, né? Porque ele se traduz né, em realidade, né? A gente está num processo de transição, a gente está vendo isso claro, agora está claro para todo mundo, né? O processo É, de transição, eu estou imaginando que é de todos, né? É é, um processo interno e é um processo externo. Antes era só mais interno de cada um, e aí a sim. visão era da loucura, né? Todo mundo, ai, que louco, É, não sei o quê. Agora está visível para todo mundo, é, né? é, Então, a gente você tem veio razão. justamente conversar sobre isso, né? Eu vou aos pouquinhos também lendo aqui toda essa tua trajetória, que é uma experiência muito boa para quem está começando ou para quem já está, né, dentro de algum movimento. Mas o tema da nossa palestra é o movimento de comunidade, né? E a economia regenerativa, né? Que eu Sim, imagino que sim. é o mesmo conceito da economia circular, né? E que nem, não sei, aí Então, você vai explicar, né? Queria então que você sim, falasse um pouquinho dessa nova movimentação de comunidades, né? O que é necessário, por sim. que a gente precisa se juntar, né? Perfeito, perfeito, Luciana. Então, Luciana, uma das minhas grandes descobertas nesse processo de transição é que a gente, como sociedade, está moldado num sistema, né, num paradigma de separação, num paradigma antigo, né, que ao mesmo tempo não é que a gente precise mudar desse para um novo paradigma, mas sim o paradigma mecanicista nos coloca num lugar, né, de limitação de olhar, sabe? Onde a gente entende as coisas de forma muito separadas, né? Analisa as coisas muito isoladas, né? E quando a gente olha quando a gente amplia, né, o nosso olhar para uma visão mais ecológica, para um paradigma mais ecológico, a gente começa a entender a vida não como uma máquina, mas como um sistema vivo, como um organismo, né? Onde está tudo relacionado, né? Não existe nada desconectado de nada. E mais do que isso, não só que as coisas estão relacionadas, mas o elemento relação em si faz toda a diferença no sistema, né? Quando a gente olha pela visão mecanicista e analítica e objetiva, né? Mais uma vez, não dizendo que a visão mecanicista em detrimento, né, uma em detrimento da outra, mas assim, a gente ampliar a nossa visão de que existe um lugar da gente, né, da gente ter uma visão analítica, mas é importante a gente ampliar o nosso olhar para uma visão sistêmica, né, para uma visão mais ampliada, compreendendo as relações entre os nós, né, de todos os sistemas. Então, quando eu comecei essa caminhada da transição, uma das coisas que ficou mais claras para mim é que a gente caminha muito no modelo, né, de sociedade de forma muito separada, né? E isso limita o nosso potencial criativo, o nosso potencial de impulsionar,
né, novas realidades entre nós, né, cocriar novas realidades. Eu nem conhecia esse termo, cocriar, né? Eu fui conhecer o termo cocriar ao conhecer o movimento Cidades em Transição. Então, o movimento Cidades em Transição é um movimento de comunidades que se unem para reimaginar e reconstruir realidades para esse mundo que a gente vive, né? Maravilhoso. O mundo é maravilhoso, né? A questão somos nós, como a gente atua, escolhe atuar, né? E eu fico imaginando que a gente só consegue mudar uma realidade quando a gente põe a mão na massa, né? Aceita aquela Exato, visão e vai trabalhando aquilo, né? Porque se a gente exato. estiver dentro desse sistema e agir no automático, né? A gente vai estar mais parecido com a máquina do que o nosso potencial, que é questionar, que é analisar, que é avançar, Perfeito. né? Eu fico imaginando Exato. que cocriar está dentro dessa realidade nossa, do ser humano, né? Exato. Não, e o mais interessante é que, assim, a gente cocria e co-constrói, co-sustenta todas as realidades à nossa volta todos os tempos. O tempo inteiro que a gente está vivendo, a gente está cocriando, só que muitas vezes não intencionalmente, porque a gente não está atento a isso, né? Então, quando eu comecei a compreender mais, né, quando eu saí desse sistema, né, bem cartesiano, né, de organização dentro do movimento corporativo, né, do ambiente corporativo, e ampliei o meu olhar para visitar um pouco mais do que estava acontecendo no mundo, eu descobri que tem gente fazendo coisas incríveis no mundo todo, né? Experimentando novas formas de ser e de estar nesse mundo, de se organizar, né? De pensar relações econômicas, né? De formas muito diferenciadas. E por que isso? Porque eles descobriram exatamente isso, que se a gente consegue se desapegar do paradigma da separação e consegue conceber e consegue se enxergar num paradigma da interconexão e o quanto que essa relação impulsiona um desenvolvimento, mas assim, um desenvolvimento muito assim, impressionante, né, em termos de comunidade, a gente vira o jogo, né? A gente é capaz de virar o jogo. E aí, em vez de a gente cocriar, não intencionalmente, muitas das realidades boas e ruins que a gente vive hoje, a gente pode passar a cocriar intencionalmente juntos, né? E aí, quando a gente cria intencionalmente, a gente transforma as realidades. Né? A gente consegue transformar as realidades que estão à nossa volta. Então, a gente traz de volta o poder, né? A responsabilidade para a gente. E sai desse lugar, que é muito característico de todos nós, né? De um Vítima. certo posicionamento de vítima, exatamente. Eu estava segurando aqui a palavra. Mas a gente sai desse lugar de vítima, sabe? E para de ficar botando a culpa em todo mundo, né? No mundo inteiro, no político X, Y. E, cara, vamos assumir a nossa parte nessa história, sabe? Porque essa história que tá aí, ela tá aí porque a gente tá aqui sustentando do jeito que ela é. E se a gente quiser que ela seja diferente, a gente tem que começar a cocriar agora e co-construir agora uma nova realidade, né? E a gente é capaz de fazer isso. E é muito impressionante as coisas que a gente, quando se une, é capaz de fazer, né? Agora, não quer dizer que tudo sejam flores, né? É muito desafiador, né? Porque a gente não está acostumado, a gente foi criado desde pequenininho na escola, né, a competir, né, a ser melhor do que o amiguinho. E aí, com isso, o ego infla muito, e a gente precisa ser primeiro. Então, a gente alimentou durante muito tempo uma forma de ser no mundo, né, que é da separação, né, em que eu preciso ter todas as respostas do mundo, né, ou seja, de pouca escuta do outro, né, pouca capacidade de ser Empatia, né? atravessado. Exato, exato. Pouca capacidade da gente ser atravessado pelo outro, pelo que o outro pode contribuir na nossa vida, enfim, em aquilo que a gente está empreendendo juntos, né? Então a gente tem baixa dessas capacidades porque foi pouco treinado, né? Então, caminhar por uma nova lógica, né, requer uma certa resiliência interna, né? Requer você fortalecer o teu organismo, né, para lidar com a diversidade, com a diferença, né? Porque é isso, assim, caminhar junto é caminhar na diferença, é caminhar
caminhar junto, eu acho que o mais importante do caminhar junto é a gente conseguir escolher continuar juntos, mesmo na diferença. Escolher continuar caminhando juntos, porque algo maior, né? Existe um propósito maior que nos une, e esse propósito maior é a nossa cola, e aí, mesmo na diferença, a gente escolhe continuar junto. Então, assim, para mim, a grande descoberta, sabe, dessa minha saída do corporativo foi essa potência, sabe, ter clareza dessa potência que a gente tem quando ativa essa inteligência coletiva, quando a gente está junto, intencionalmente, e o que a gente é capaz de fazer, gente, assim, a minha sensação, eu falo com você agora, Luciana, sabe, as celulinhas chega, pulam de tanta potência que eu sinto nisso, sabe? É tão claro para mim. E ao mesmo tempo é isso, assim, é tão desafiador, né? Porque não é, não é uma E coisa. uma coisa, por exemplo, uma dica que você poderia dar para quem está com o pé lá e um pé cá nessa questão da mudança, né? Porque às Sim, vezes falta coragem, porque você sai da porta da sua casa e você ainda está dentro de um sistema, como você falou, total. cartesiano, né? Eu vejo alguns passos na educação, sabe? Porque eu Sim, trabalho muito nessa área de educação, eu vejo alguns passos sendo dados. Eu enxergo sim. isso, algumas mudanças, mas até ao nível de sistema, o sistema da política, de educação, por exemplo, Uhum. até chegar aí, falta muito. Então, isso, ao meu ver, começa na família. Nós vamos mudar primeiro na família, nos núcleos agregados, enfim. E aí entra a comunidade, né? A Sim. gente pode fazer coisas diferentes, né? E a gente precisa dar esse passo. Qual seria, assim, o seu conselho, já que a gente está falando de movimentos de comunidade, que você, assim, pudesse dar para quem está com esse pé lá, pé cá, o que pode mover mais rápido, né? Porque o tempo urge, né? O tempo urge. Olha, difícil, né? Porque eu acho que cada pessoa tem um lugar dentro de si que é o que acende, o que impulsiona, sabe? No meu caso, foi um incômodo, né? Eu cheguei num ponto de muito incômodo, um incômodo muito grande, sabe? Com o que eu estava fazendo e olhando finalmente para um lugar de qual minha responsabilidade nesse lugar, sabe? Porque quando eu estava na empresa, existia uma percepção, uma verdade quase que compartilhada entre todos, tipo assim, que tudo que a gente faz ali é tipo assim, eu estou sendo pago para fazer isso, né? Existe alguém que se responsabiliza por isso aqui, por isso que que eu entrego. Só que em algum momento nessa minha história desse meu incômodo, me bateu o seguinte, peraí, não, existe alguém aqui, mas existe eu aqui, né? E qual é a minha história? Qual é a minha parte nessa entrega que está acontecendo? Qual é a minha parte nesse processo de desapropriação que está acontecendo? Qual é o meu papel nesse processo doloroso que eu estou vivendo aqui junto com a minha equipe? Qual é o meu papel? Qual é a minha história nessa história? E aí, quando eu trouxe para mim a responsabilidade, tanto é que foi aí que deu a virada, né? E para mim hoje é tão importante puxar tudo para mim, assim, já que eu puxar o que eu posso, né? É, a Laís está falando aqui que foi testemunha. Ela estava junto Ah, que comigo linda! no Aham. corpo. Beijo, Acabou Laís. voando aqui para mim, eu não via. Ah, Cara, então, assim, nesse momento, quando eu puxei para mim essa responsabilidade, isso ficou como algo muito importante. E a minha virada hoje, né, nos meus processos de olhar para a comunidade, trabalhar junto com comunidades, né? Quando eu falo comunidade, é a comunidade onde eu estou, né? A comunidade a qual eu pertenço naquele momento. Nesse momento é Vale das Videiras, né? Um pouco antes, né, há alguns anos atrás, era Laranjeiras, né? Então, quando eu puxo para mim, eu falo, cara, é porque eu sei que a gente é capaz de fazer, né? Então, para mim foi esse movimento, foi um movimento de olhar e eu me incomodar com qual era o meu papel nessa história, né? Qual era o meu incômodo, qual era a minha responsabilidade.
Então, eu não sei, eu tenho a impressão de que tem pessoas que se movem, quando você me pergunta, né, qual seria o meu conselho, é entender qual é o nosso gatilho. Eu acho que eu diria isso, sabe? Eu acho que é para as pessoas entenderem qual é o seu gatilho. O que, que é que realmente está sendo demais para você? E olha para isso, né? Olha para isso e acolhe essa história, porque essa história está vindo aí para te falar alguma coisa muito importante, né? Então, assim, a gente também voltar a respeitar a nossa inspiração, a nossa intuição, né? A intuição, ela é muito potente, né? Então, assim, eu acredito verdadeiramente que são os nossos guias, né? Os nossos mentores falando com a gente, né? Trazendo pra gente um lugar, olha, agora vai, agora é o teu caminho. Então, eu diria isso, sabe? A gente respeitar esse lugar, sabe? E mesmo que a gente não tenha clareza do que vai ser, né? Foi durante uns 2 anos, ou eu diria até 3 anos, eu enxergava bem pouco do que ia ser a minha vida ainda, sabe? Os primeiros 2 anos foram assim de muita busca mesmo, muita, sabe, muita confiança no que eu estava vivendo com o movimento Cidades em Transição. Muita descoberta, sabe? Assim, aprendizado mesmo. Muito legal. Acho que você tem muita coisa para falar, muito além do que a live vai poder permitir, né? Mas a gente falando sobre cidades em transição, você está trazendo alguma coisa para essa movimentação que está sendo feita no Vale das Videiras, que, aliás, é até bom a gente reconhecer que o Vale tem uma associação, né, atuante durante muito tempo, só que o Vale cresceu. Tem muita gente, tem muita coisa que pode ser feita, né? E agregada. Assim como Araras, né? A gente tem o projeto Araras lá, 20 ou 21 anos, né? Uau! 22. Porque o projeto Araras, ele começou num movimento de comunidade, com o Festival da Limpeza. Todo mundo Olha que junto, lindo. né? Vamos limpar o rio, a rua, a trilha, não sei o quê. E depois de um ano de feito o primeiro festival, é que se consolidou uma associação, um processo, como era na época, né, há 2 décadas, um processo associativo, né? Mas hoje Sim, você tem movimentos que extrapolam isso, né? Como é que está sendo lá isso, no Vale? Tem essa questão do tempo de plantar, né, que você citou. isso, Fala um pouquinho para isso. gente. Bom, aqui no Vale, eu, enfim, cheguei no finalzinho do ano passado e rapidamente fui buscar, né, quem que tá mobilizando aqui o Vale, quem está fazendo coisas bacanas aqui no Vale, quem está olhando para esse cuidado, né? E aí entrei em alguns grupos de WhatsApp e comecei a interagir com as pessoas daqui. E começamos a conversar muito sobre, né, os rios, a subbacia do Rio Fagundes. Aí começamos muito uma conversa sobre lixo, né, sobre os resíduos aqui no Vale, enfim, sobre questões relacionadas também a saneamento básico. E, e essas questões começaram a criar mais corpo, né? A temática dos resíduos era uma temática que estava mobilizando muita gente. Então a gente começou um primeiro movimento inicial, olhando especificamente para resíduos e tal. E nisso eu faço parte do movimento Cidades em Transição, integro o hub brasileiro dos Cidades em Transição, e nós estávamos, por conta da pandemia, nós estávamos já indo para a terceira edição do nosso treinamento. O treinamento da transição na verdade, é uma caixa de ferramentas, né? E as pessoas passam por essa jornada de transição. E aí eu convidei algumas pessoas desse grupo, né, para participarem, eles toparam. E aí, ao mergulhar também no treinamento com mais pessoas, né, as pessoas que mergulharam, e a gente começou a ampliar um pouco mais o nosso nível de, né, ampliar e aprofundar o nosso nível de diálogo, né, o quanto as nossas reflexões sobre o Vale. E aí resultou em nós criarmos, né, o grupo Vale das Videiras em Transição. E nós fizemos nós organizamos, né, a nossa iniciativa através do Dragon Dreaming, né? Então nós fizemos um círculo dos sonhos, nós construímos um planejamento, né, com Carrabit. E nesse planejamento, entre muitas das ações que surgiram, né, surgiu uma iniciativa muito forte de trabalhar com as escolas, com a escola específica aqui do Vale, né,
Fernando Américo Fernandes, é, e nós começamos um processo de conversar qual seria essa primeira grande ação. E ao conhecer já o movimento Tempo de Plantar, né, que é um movimento que nasceu no grupo Cidades em Transição de Brasília, é, eu falei, caramba, acho que o Tempo de Planta, por que não a gente integrar um movimento que já existe, né? A fortalecer, né? Colaborar com outro grupo que já está numa meta linda, né? De plantar 1 milhão de árvores no Brasil, né? Com foco, seguindo uma orientação da ONU, né? De que a gente, para os próximos 10 anos, a gente tem que plantar 1,2 trilhões de árvores no planeta para frear o aquecimento global. Então, por que não a gente acoplar e juntar forças com esse grupo, né, e fazer um trabalho junto com a escola local, com a comunidade local e tal. E aí nós decidimos juntas que isso fazia sentido, né, e aí entrei em contato com o Tempo de Plantar, né, o Comitê Nacional, para checar se já existia um grupo em Petrópolis, que assim a gente, né, acoplava o grupo de Petrópolis. Mas ainda não existia o grupo, então a gente estreou o grupo. E hoje está um grupo maravilhoso, lindo, super potente. Somos 70 pessoas lá no grupo, de tudo quanto é canto de Petrópolis. Tem Brejal, tem Bingem, tem aqui Vale das Videiras, tem Araras, tudo quanto é canto. Ontem eu falei com a Fê, ela disse que está a fim de participar também. Eu já tô dentro, né? Você tá maravilhosa lá dentro. Tô adorando. Era tudo que a gente queria, né? Porque a gente tem um projeto, até a Carol, ela toca, que é o projeto Reflorestando a Vida, né? E eu acho que esse Tempo de Plantar tem tudo a ver com tudo que a gente já sonhou e que não deu ainda para realizar, a pandemia, a falta de patrocínio. E o movimento Tempo de Plantar está crescendo muito, né? Eu acho que está lindo. Sim. E pode extrapolar, sim, e tem que extrapolar o Vale das Videiras, né? Em termos de Petrópolis, de localização geográfica. E pode ser um exemplo. Às vezes a pessoa não tem como, não vou lá no Vale. Faz então perto da sua casa, faz um movimento, né? E aí entra em contato, faz um movimento com você, vê como é que é possível, né? Não sei como é que é isso, mas eu acho que o importante é fazer, participar, entender como é que esse processo está caminhando, né? Eu acho muito legal. Dia 5 de dezembro, não é isso? 5 de dezembro é o grande dia do plantio, né? A gente começa às 9h30 da manhã. Nosso ponto de encontro vai ser no Viveiro Muda Tudo, aqui no Vale das Videiras, que é o Viveiro da Bárbara e do Antônio. E nós vamos estar com todas as mudas já lá, vai estar organizado, tudo para os voluntários quando chegarem, já começarem o mutirão de plantio mesmo, né? Mas assim, eu acho que tem um local, vai ser uma beira de rio, é bem perto ali do Muda Tudo, a gente consegue ir andando, é uma beira de rio que a gente vai fazer a recuperação. E a ideia também, né, Luciana, é que a gente... É o primeiro grande evento, né? Então, assim, o que a gente quer é aprender com esse processo, né, juntos, né? E lembrar também que o lugar, esse movimento também do plantio, ele tem um outro lugar também muito importante, que é a união das pessoas, né? O desejo de fazer algo juntos, né? E a gente conseguir perceber que essa caminhada, né? Todo o processo de caminhada até o dia do plantio é um processo também extremamente importante da gente perceber essas conexões, né? Olhar essas relações, né, florescendo. Hoje a gente teve um encontro lindo lá na Bárbara, né, que foi para a fabricação de bombas de semente, né, para a gente entender como é que era, né, qual é a potência da bomba de semente, né, e também trabalhar um pouco o nosso desapego, que não necessariamente todas elas, né, vão dar certo, mas trabalhar esse lugar do cuidado, né, da gente junto fazer. Então a gente fez um café da manhã, cada um levou alguma coisa e conseguimos fazer várias bombas de semente, já fomos preparando o caminho para o dia do plantio, com várias bombas de semente. Super! E como é que vocês conseguiram as mudas, o Muda Tudo, né? O nome Isso, Muda Tudo. Da Bárbara. A gente tá nesse momento fazendo
fazendo algumas solicitações. O Viveiro da Bárbara vai entrar com mudas, então assim, ela vai, na verdade, completar as mudas que faltarem. A gente está fazendo uma solicitação na Rebio e na Secretaria de Meio Ambiente. Legal. Então, assim, a ideia é que a gente tenha algumas mudas já entregues por essas frentes, entende? Muito legal. A Nívia Dutra está dizendo que não deu para ela ir, mas Nívia, você não vai perder a Linda! oportunidade. A Dia Nívia 5 de dezembro está maravilhosa! aí. Um Linda! beijo para você, Nívia. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, a gente está falando de economia regenerativa, né? Falando de tudo Sim, isso. sim, esse é o ponto, esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Então, e será que você poderia agora falar um pouquinho mais sobre economia regenerativa, que é o papo também dessa live aqui, mas de uma Sim, forma sim. geral, né? Eu li sobre aquela fundação Ellen MacArthur, né? Que é a Uhum. precursora, vamos dizer assim, não sei, né? Porque o nome já existe, o conceito e tudo, né? Você poderia falar, assim, dentro da sua visão? Sim, a Ellen MacArthur trabalha bastante com o conceito de economia circular, que é um conceito absolutamente maravilhoso, né? E ele tá bem estruturado e apoia muito sistemas, né? Sistemas grandes, né? Principalmente de comércio e indústria, né? Onde a gente consegue enxergar bem todo o processo, né? De nascimento, né? E de retorno, né? De produtos à cadeia produtiva, né? Para que ela possa, enfim, para que a gente consiga sair do sistema linear de produção para entrar num sistema de ciclo fechado, né? Então, isso é a economia circular. A economia regenerativa, hoje existem vários caminhos, né, de economia, de pensamentos de economia, e todos eles são extremamente complementares, sabe? Economia Dunnett está falando também, diferente já da economia circular, a economia Dunnett está trazendo um olhar mais para estruturas sistêmicas de construção, sociedade civil, poder público e segundo setor, sabe? Então já a economia Dante, ela te dá uma outra perspectiva, então uma perspectiva muito para trabalhos, né? Onde você está falando de planejamento de cidades, onde você está falando de planejamento de territórios, né? Então, é uma outra perspectiva. Aí tem economia solidária, tem a economia de Francisco, tem a economia da gratidão, tem tantas economias maravilhosas, tem o decrescimento. A reeconomia, em especial, é uma Isso. frente do movimento Cidades em Transição, tá? Ok. Então, a reeconomia, ela nasce dentro do movimento como o pensamento, a linha de pensamento econômico, né, do movimento da transição. Então, o que ela traz? Ela convida os territórios a gente pensar um sistema econômico de território, tá? De uma biorregião, né? Onde a gente vai fortalecer os sistemas locais de produção, ou seja, ela convida a relocalização para a construção de um sistema econômico resiliente, ou seja, que ele seja resistente a crises externas, né? Para impulsionar o desenvolvimento regenerativo do território. Então, ele é reeconomia, porque tem vários reis, né? Relocalizar, construir resiliência e regenerar o território. O que Muito é esse interessante. regenerar o território? Ele tem a ver com o processo, todo o processo de conexão, né? De relacionamento entre as pessoas, de construção de lógicas produtivas, de cuidado. Então, assim, isso vale para todas essas economias, né? Economia circular, Dana, todas elas. Todas elas estão falando de uma coisa essencial que a nossa economia tradicional não fala, que tem o cuidado. A economia tradicional, se você fizer a pergunta, o que cuida do que essa economia cuida, você vai se assustar, porque ela não cuida de nada que é essencial à vida. A economia tradicional não cuida de nada que é essencial à vida. É Todos incrível, esses né? outros sistemas, é impressionante isso, sabe? E a gente É não se dá impressionante. conta, né? Porque é Não. isso.
Se a gente viver do automático, a gente não consegue enxergar isso. E, infelizmente, a educação, até agora, hoje a gente tem até algumas opções, né? Mas a educação até agora também não nos fez enxergar, né? Muito Perfeito. pouco, né? Tá Ainda mudando, não. ainda não, né? Então, na realidade, a educação ela acabou trabalhando dentro desse sistema que não enxerga Perfeito, e que faz a gente não perfeito. enxergar, né? É, repete, né? Ainda está repetindo. O sistema educacional ainda, né? Vamos dizer assim, o maior, né? A estrutura maior em vigor, ainda repete, né? Faz aquela história de fazer o copy-paste, né? De tudo que é modelo do passado, ainda está olhando para o passado, né? Em vez de olhar para o futuro, né? A gente tem uma Enfim, iniciativa ou outra, né, por aí, não dá para colocar isso. tudo no mesmo balaio. Mas assim, o que eu percebo é que toda essa história da sociedade hoje, né, historicamente, tá falando assim pra gente, a mudança está com você. A mudança está com É você. isso. A É mudança não isso. está com o outro, a mudança está com você. Parece que É. está se falando assim no ouvido, né? Uhum. Eu Total. sempre, quando eu estou trabalhando no projeto Araras, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu fico tentando fazer com que as pessoas enxerguem isso, né? Uhum, A perfeito. mudança está com a pessoa, né? Porque Uhum. se a gente promover essa mudança, até o projeto Araras em si, não vai estar mudando muita coisa. A gente vai mudar, É. mas não muito. Agora, se o outro, né, se enxerga como ator dentro dessa situação, aí as coisas passam a fazer a diferença, né? Então, cada um que está Nossa, Luciana. assistindo, né, essa live pode pensar assim, está comigo, o bastão está aqui É também, isso aí. né? Para Nossa, Luciana, poder ser capaz, né? você está tocando no ponto, eu acho que é assim, principal de tudo que a gente está falando aqui, é que é exatamente isso, assim, a gente só consegue estruturar e exercer coisas e realizar coisas no mundo, do lado de fora, porque existe algo dentro da gente que está se transformando. Então, a gente só muda a nossa forma de agir no mundo, né? A gente só consegue criar coisas novas porque a gente está se transformando. Então, você chegou num ponto que eu acho que é o mais importante de todos. A transição está aí. E ela só existe se você entrar na transição. Então, o Exatamente. processo de transição interna é o mais importante de todos. Então, Esse é momento através da é. transição interna que a virada acontece, que as coisas que a gente quer ver no mundo vão se transformar, porque a gente vai mudar, porque a gente vai mudar a forma da gente agir, né? Deixa eu Então, dar uma boa nossa, eu noite. tô muito bom. Deixa eu dar uma boa noite para o César, que já entrou, deu boa noite, eu não dei. Carol, Juliana, Jaqueline, Valéria, que estou vendo que entrou aí também. Obrigada aí, gente. Vamos lá. E a gente estava falando então da reconomia, né? Dos 3 R's: Sim, relocalizar, reconstruir, regenerar, né? Então, como é que isso. aí a pessoa ela quer mudar, ela se percebe, né, como esse agente Uhum, de mudança. uhum. Dá uma dica para a gente, você que tem estrada, o que essa pessoa poderia começar fazendo, né? Porque as pessoas ainda têm uma certa desorientação. Quer, né? Percebeu, né? Que é Uhum. preciso, mas ainda essa coisa do processo intuitivo, né? Porque a intuição, ela leva a gente nessa hora. E a gente vai e a Isso, coisa vai isso. acontecendo. Mas tem gente que ainda não dá esse passo, né? Sim, Junto sim. com o seu processo intuitivo. Qual seria a tua dica? Olha, Luciana, eu diria assim, procura se unir com alguém no teu bairro, na tua rua, alguém com quem você tem alguma sinergia e conversa sobre isso, ou procura pessoas que estejam fazendo no seu território, sabe? Fazendo alguma coisa que faz sentido para você, né? Mexendo com alguma coisa que faz sentido para você. Então, eu diria isso, porque a transição, você pode até fazer sozinho, mas assim, é muito mais divertido a gente fazer junto, é muito mais gostoso, sabe? E a gente fazer junto é quando eu acredito que é quando a gente exponencializa o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, a nossa potência, sabe? É através do outro que a gente consegue enxergar
tudo isso que a gente tem para oferecer, sabe? Os olhos do outro nos apoiam nessa história, sabe? Então, assim, eu diria isso, eu diria procura, se une, sabe? E eu acho que uma outra coisa que também é muito revolucionária é a gente se perceber como é, potência de recursos em si, sabe? Que aí eu acho que é um pouco do que a Reconomia traz, né? Nessa minha caminhada, olhar para novas relações econômicas foi essencial, porque quando eu percebi que o que eu queria mesmo era trabalhar dessa forma, né, criando meios de redesign de sociedade, redesign de negócios, né, eu precisava encontrar, isso, assim, meios da gente entender como caminhar juntos, né. Então, pensar a reconomia, né, pensar o campo da reconomia como uma potência de existir, de você se expressar. Então, pensar ser um empreendedor da reconomia, né? O que é ser um empreendedor da reconomia? É um empreendedor que vai empreender um negócio, mas não é um negócio qualquer. Ele vai empreender um negócio que apoia o desenvolvimento regenerativo do território dele. Ele vai empreender um negócio não focado, autocentrado. Ele vai empreender um negócio que vai ser desenhado a partir do propósito do empreendedor e das potências que ele enxerga no território. Então, assim, o desenho desse negócio, o sonho, né, maior desse negócio, o propósito maior desse negócio é a união do propósito individual do empreendedor com as potências do território. Então, se tornar um empreendedor regenerativo é você apoiar, né, uma nova lógica de se fazer negócio, uma nova lógica de se construir sociedade. Sabe? Então, quem tem essa veia de empreender, né, e de se descobrir como essa potência de recursos, né, quem deseja caminhar por esse lado, eu diria ir por esse caminho. E aí, esse ano, o grupo de Reconomia no Brasil, nós criamos uma ferramenta chamada Reconomy Canvas, que é uma releitura do Business Model Canvas para a Reconomia. E essa ferramenta, ela é de código aberto, está disponível na internet. Quem quiser usar, é livre para usar. Tem um e-book explicando passo a passo. É uma ferramenta para empreendedores regenerativos. Então, quem quiser conhecer mais, eu posso até botar o site aqui, onde acionar a ferramenta. Oi? Se você puder colocar o site, até eu vou querer visitar também. Levar o projeto Araras. Depois me tragam feedbacks, que é importantíssimo. Você está dando algum curso agora? Agora nós estamos fazendo o Transition, né? O Launch, que a gente chama de Launch, que é o início à transição. Então, são 12 módulos de encontros, né? Com todas as treinadoras no Brasil. Eu dou aula de Reconomia. É maravilhoso, a Nívia está aqui. Minha flor. Ela é minha empreendedora, ela faz comigo. Legal. Empreendedora regenerativa, linda, maravilhosa, aqui de Petrópolis. A Nívia foi minha aluna, lá na Estácio. Conheci ela em sala de aula, e depois a gente começou a ver, né, Nívia, que tinha muitas coisas em comum. Aí a gente está sempre nos mesmos grupos. Agora, são 10:50, né? A gente tem que começar a dar uma finalização, né? Pouco tempo demais, né? Esse papo é muito bom, para a noite, voa. Mas assim, o que a gente poderia, o que você poderia falar? Assim, a gente já falou das dicas, né? Para que as pessoas possam dar o seu impulso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente participa, eu acho que a gente tem que ser impulsionador, né? Como é que você chamaria isso dentro da Reconomia? Né? Essa pessoa que faz esse papel de chamar, né? De puxar, de dar a mão. Porque no sistema comum, né? O coaching, não sei o quê, sei lá o quê. Quem é? Quem é você? Parceira! Parceira! Olha que delícia! Olha que mudança! Parceira de caminhada! Vamos nos dar a mão, vamos seguir! Olha que coisa linda! Muda tudo, parceira, né? Não tem Muda tudo.
uma questão, até falamos do muda tudo da Bárbara, que é muda tudo mesmo, né? Total. Essa coisa de parceiro, essa coisa de nome, né? Para mim, assim, muda a visão, né? Porque a gente vem de uma visão, de repente, hierárquica, né? O sistema traz uma coisa hierárquica, de repente você está É. propondo uma coisa assim, me dá a mão aqui, vambora! Né? Vem, vamos cantar, vamos tocar um violão, vamos cantar aqui, vamos plantar ali. Muda tudo, Maravilhoso. né? Muda total, muda total. Ah, deixa eu falar um oi aqui para minha musa que Pode? entrou aqui também, a Issa. Issa é minha musa da transição, a minha veterana. Oh, delícia! Linda. Boa noite, Isa. Depois Oi, linda. espalha, Isa, essa live, né? Porque é para contagiar, né, as pessoas. Deixa eu te Com perguntar uma certeza. última coisa, se você não tiver nada assim para colocar, que seria assim uma visão particular sua, né? Da Mel mesmo. O que você está enxergando agora, diante disso tudo que você está participando, desse caminho que você está fazendo, que é um caminho também Uhum. intuitivo, é de dentro para fora, né? A gente vê isso no seu rosto. Como que você está avaliando esse momento agora? Em que sentido? Que Assim, momento? do Qual dos mundo, momentos? esse momento do mundo, essa Sim. potencialidade da mudança que está sendo dada a Uhum. gente de alguma forma, né? Uhum. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Olha, Luciana, eu sou uma otimista. Então, assim, eu acredito de verdade que as coisas na natureza estão exatamente onde elas têm que estar, para que o melhor em termos de evolução possa acontecer. Então, isso é o que eu acredito. Então, eu acredito que tudo que a gente está vivendo, por mais desafiador que seja, são os elementos que a gente precisa para que a gente que a gente faça novas escolhas, para que a gente saiba fazer novas escolhas, para que a gente possa amadurecer e construir novos caminhos. E eu acredito que os novos caminhos, os melhores novos caminhos, eu acredito que nós vivemos no mundo quântico, né? Então, existem muitas, diversas possibilidades. Mas o melhor novo caminho que eu acredito que eu escolho é junto. É em caminhada de colaboração mesmo, é a gente aprender a colaborar, sabe? A gente se desapegar de crenças antigas do passado, se desapegar do máximo de verdades absolutas que a gente construiu na vida da gente, sabe? E se abrir para uma nova forma de ser, de viver, né? E de construir junto. Então é nisso que eu acredito. Eu Ah, acredito que bom. realmente que temos um caminho aí muito, muito bonito, muito próspero e que nós somos muitos, mas muitos. Mas a gente está espalhado em muito lugar no mundo e eu acho que a força é grande. Muito lindo isso, né? Eu também acredito nisso tudo aí que você falou. Não tenho esse olhar dessa caminhada que você tem, então é muito bom a gente trocar, né? É, essas ideias. Você, além das cidades em transição, né, que é um movimento mundial, né? Você conhece algum outro movimento assim que está forte, bonito, em algum outro Outros lugar? movimentos. Outros Eu movimentos. conheço alguns movimentos, algumas redes que são muito potentes. É, a rede Dragon Dreaming Brasil é uma rede linda, que muito conectada ao movimento da transição. A gente trabalha com uma força muito grande, né, nas duas redes. A rede de fluxonomia 4D, eu sou fluxonomista 4D, e é uma rede também extremamente potente, que está olhando o futuro a partir também das lentes dos futuros desejáveis, e não dos futuros possíveis e prováveis, mas sim dos futuros desejáveis. E é muito do que a gente faz também no movimento da transição. Então, existem redes incríveis, né? A rede de economia de Francisco, a rede da economia Donut, a rede de alguns parceiros queridos, a rede da Cuidadoria, a rede da Bambual, a rede de vários empreendedores que estão impulsionando redes, né? Empreendedores da regeneração, né? Que estão impulsionando redes, né?
Nossa, são muitas redes lindas e que só aqui próximas de mim, eu tô falando para você, né? A rede do Olha, Gaia que legal. Education, a rede, são redes lindas que se interconectam, né? A rede do CNV, da comunicação não violenta, e todas elas se apoiam, né? E são complementares entre si, né? E são redes, é isso, de inteligências que estão aí compartilhando essa nova visão de mundo, né? A rede da teoria U. Nossa, são muitas redes lindas, sabe? Redes de casas colaborativas, comunidades intencionais, das ecovilas. São muitas redes, assim, potentes. Mais uma vez, só essas que estão mais próximas de mim, que eu estou falando para você, mas assim, existem Nossa. muitas. Não, mas isso é muito legal, porque às vezes tem gente que pode assistir a live, ou que já esteja assistindo, que às vezes não conhece, quer pesquisar, quer É, se entender, né? O que está mais próximo de sim, mim, né? Internamente, que combina sim, comigo, claro. né? Combina com o meu jeito e tal. Agora, uma outra coisa, tem idade para mudança? Ó, de 0 a 1000 anos. Quanto a mudança Delícia! está aqui, a gente se agarrar nela. Muito legal. Então, a É um gente. movimento muito inclusivo, sabe, Luciana? Tem lugar para criança, tem lugar para os idosos, sabe? Na verdade, olhar o idoso como, né, um poço de sabedoria, né? Com quem a gente pode aprender muito. Então, é extremamente integrador, sabe? É de um lugar de. Hoje a gente foi um dia lindíssimo, porque no dia, né, a gente estava construindo as bombas de semente e eu conheci a dona Terezinha, que é uma das primeiras moradoras daqui do Vale das Videiras, e ela construiu coisa à beça no Vale. Eu falei, gente, a dona Terezinha é uma transicionista, ela é incrível. É, Então, muito babei legal. hoje. Ah, super legal. Olha, assim, com pena de ter que terminar essa live, porque tem muita coisa para bater papo, né? E é bom a gente saber que é ouvido e que tem gente, né, que está também com essa formiguinha, né, essa abelhinha sendo tocada ali, né? Muito legal isso. Queria muito agradecer o teu tempo, né, um domingão. Imagina, Luciana. Mas eu acho que todo dia é a hora, né? Não tem dia nem hora. Né? E a gente sabendo que essa live pode atingir um monte de gente e tocar as pessoas para uma questão de mudança, né? Não que a gente queira mudança, porque a pessoa é que, né, escolhe, como você Sim, falou, né? E aí, é. então, se você puder fazer as palavras finais aí, a gente está quase chegando na hora. 3 minutinhos. Ai, então tá, minha flor. Olha, eu, eu convido então quem está aqui para começar agora com o que você tem disponível e com quem estiver do seu lado a fazer aquilo que você sempre quis fazer e você nunca teve coragem ou nunca, enfim, achou que era possível. Então faz agora o que é possível, o que está na sua mão. Eu diria isso. Muito legal. E olha, quem se sentiu aí tocado ainda não está no tempo de plantar, é só entrar em contato com a gente, com a Melissa, com todo mundo, né? Sim. E entra e vamos embora, vamos plantar. Vamos embora, vamos plantar, né, Luciana? Vamos plantar. Isso Olha a aí. Bárbara chegando aí, Bárbara linda. Chega mais, Bárbara, um gente. Vamos beijo. plantar. Obrigada, Muito Luciana. obrigada. Obrigada, Um viu? beijo grande. Boa noite. Dorme bem. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.